Olá, estamos começando mais uma edição do Diálogos de Justiça, uma produção da TV Unisa e uma parceria entre o IPAM, Instituto Paulista dos Magistrados, e a Unisa, Universidade de Santo Amaro. Compondo a nossa banca, doutora Herta Helena Padilha de Oliveira, juíza titular da 9ª Vara Civil de Santo Amaro e vice-presidente do Instituto Paulista dos Magistrados. É um prazer tê-la conosco, doutora. Prazer é todo meu, professor. Hoje abordaremos o tema contratos de financiamento. E para falar sobre tal, contamos com a presença da doutora Carolina Nabarro Munhoz Rossi, que é a juíza titular da 1ª Vara Civil de Santo Amaro. É um prazer tê-la conosco, doutora. Prazer é meu. O prazer é nosso. E já entrando no tema, doutora, o que são e quais os tipos de contratos de financiamento? Um contrato de financiamento é um contrato de empréstimo, basicamente. Você pode fazer um contrato de financiamento de qualquer coisa. Qualquer coisa que você precise de um valor, que você não tem esse dinheiro, você vai financiar. Então, quais são os mais comuns? Um contrato de financiamento imobiliário, né? A pessoa precisa comprar um imóvel, não tem o dinheiro, ela vai fazer um financiamento. Um contrato de financiamento para um automóvel, é muito comum. Nós temos a alienação fiduciária, temos o arrendamento mercantil, muitas vezes para dinheiro mesmo, cartão de crédito. A pessoa às vezes nem sabe que o que ela está fazendo ali é um financiamento. Ela não paga o valor total. O cartão de crédito implica também num contrato de financiamento? Sim, né? quando você paga o valor mínimo, você está financiando o restante do valor. Ele se transforma num contrato. Sim, e muitas vezes com um valor que não é o ideal. Com juros altíssimos, né? Juros muito altos. Então vamos falar um pouquinho mais sobre esses tipos de contrato, falando um pouco, vamos pensar naqueles que são os mais comuns, né, que a gente tem no nosso dia a dia. Nos contratos de financiamento, por exemplo, para a compra de carro. Todo mundo aquela alegria, todo mundo vai comprar seu carro, as parcelas são a perder de vista, vem aquela notícia de que você não tem entrada, ou às vezes uma entrada mínima, juros zero. Como que funciona isso? Na maioria desses contratos, os juros já estão calculados no valor que eles te passam, ou a pessoa sabe exatamente quanto que ela está pagando de juros e esses valores são indicados? Sim, hoje em dia, o que é estabelecido é que tudo tem que estar no contrato já. Então, quando nós, juízes, vamos analisar se nós vamos revisar ou não um contrato, o que nós vemos? Isso está no contrato ou não está? Então, quando a pessoa pega aquela primeira folha do contrato, tudo tem que estar ali. Ela tem que ter todas as informações, porque quem firma esse tipo de contrato é um consumidor. Então, o consumidor ele tem que ter todas as informações do contrato ali naquela primeira folha. A pessoa, às vezes, na euforia, né, como você mesmo disse, vou comprar um carro, estou feliz, vou comprar meu primeiro carro, enfim, vou trocar de carro. Ela fica tão feliz com a ideia do carro que ela não vai observar. Não faz conta, né? Exatamente. Para saber se a prestação cabe dentro do salário ou não, né? Para poder pagar depois. E não pensa que um carro não é só carro. Você não tem só a prestação do carro. Você tem o que você vai gastar com gasolina, você tem seguro do carro, você tem vários outros gastos além do carro, que você tem que colocar no seu bolso. Agora, ali você tem tudo ali. Se você for verificar, você tem os juros, você tem todas as parcelas. A pessoa não é só a prestação pura e simples, mas tudo tem que estar ali. E se tudo está ali, em tese, ela não teria por que revisar, porque ela não foi enganada. Embora aquilo seja o que nós chamamos de um contrato de adesão, e aí é importante explicar. Por que um contrato de adesão? Porque ela não pode mudar aquelas cláusulas. As cláusulas já vêm para ela prontas. Não discute. Não discute. Ela não pode sentar e falar, vamos analisar melhor essas cláusulas. Não gostei disso. Eu quero mudar. Eu quero mudar os juros. É muito difícil que o consumidor possa alterar essas cláusulas. Elas vêm de cima para baixo. O que o consumidor pode fazer? Mudar de fornecedor. Olha, eu não quero fechar o meu contrato com essa concessionária ou com esse vendedor. Isso ele pode. Mas, em tese, as cláusulas são aquelas. Ele pode pesquisar a melhor taxa de mercado, né, procurando outras financeiras. Mas, assim, o básico do contrato é o que está ali estabelecido. É o que está ali, com o cartão de crédito. O que ele pode fazer, olha, eu não vou pagar o valor mínimo. Ou até vou pagar o valor total e vou conseguir com o meu banco, de repente, um empréstimo melhor, né? Vou buscar outras formas de pagar. Porque pagar o valor mínimo do cartão de crédito já é sabido que é a pior forma de financiamento. Sem dúvida. Há possibilidade de revisão de um contrato de financiamento? Sim. Quais seriam os pontos mais revistos? Geralmente a taxa de juros,
As pessoas questionam muito os juros. Até algum tempo atrás se questionava o valor desses juros, porque a Constituição ela trazia um limite. Se entendia que se podia apenas ter juros de até 12% ao ano. Hoje não existe mais isso, porque esse artigo constitucional não existe mais. Então, não há limite para juros não há mais hoje. esse limite de juros. Mas até um tempo atrás essa era a principal questão. Então, hoje não há mais esse limite de juros. O STJ já entendeu que não cabe mais essa limitação. Ainda assim, se questionam muito os juros do mercado. Né? O que se questiona muito é isso, olha, os juros estão acima do mercado. Mas nós vivemos num regime de livre concorrência. Então, é uma discussão que vai longe. Até porque o mercado também muda, né? Num período os juros estão mais altos, depois os juros caem, depois os juros sobem. Quer dizer, não há como se determinar o que seria o juro ideal para aquela pessoa naquele momento, né? Em relação a juro, cabe até esclarecer. A súmula 121 do Supremo Tribunal Federal, ela proíbe o juro capitalizado. Sim. Tá? E dentro dessa ilegalidade de juros que a senhora estava falando, esse tal juro capitalizado, ele, pelo visto, ele é vedado, né, por essa súmula do Supremo Tribunal Federal. O que seria esse juro capitalizado? O juro capitalizado é o que a gente chama do juros sobre juros. Quer dizer, você já tem um valor, sobre esse valor, sobre essa prestação, vai incidir os juros. No mês seguinte, você tem essa prestação com juros e sobre essa prestação com juros incide os juros novamente. Então, vamos supor que você tem uma prestação de R$10, juros de 1%, R$11. Em vez de você ter os juros sobre os R$10, você vai ter sobre os 11. Então, é R$11 mais 1%. Vai acumulando. Vai acumulando. Então, é aquilo que a pessoa fala, nossa, mas eu devia R$10 e agora eu estou devendo 100. Agora, só para ficar mais claro, o que são exatamente juros? Então, juros, né? No caso, o mais comum são o quê? Seriam juros remuneratórios. Você pegou um dinheiro emprestado. Esse dinheiro emprestado é um dinheiro que a pessoa que te emprestou poderia estar usando para outras coisas. Ela poderia estar com esse dinheiro investido. Então, ela deixou de ganhar com esse dinheiro. Então, você paga para essa pessoa estar deixando de usar esse dinheiro. Então, os juros remuneratórios seriam o quê? Seria você pagar por esse dinheiro estar deixando de ser utilizado pela pessoa. Estamos encerrando esse nosso primeiro bloco. Voltaremos dentro de instantes. Fique conosco. Você tem mais de 45 anos? Faça o teste da hepatite C. Você que também é gestante, já fez o teste de hepatite B no pré-natal? Então faça o teste e vacine-se. Fez sexo sem camisinha? Fez tatuagem ou colocou piercing? Compartilhou seringa ou alicates de unha? Faça o teste da hepatite B e tome as 3 doses da vacina para ficar imune. Hepatites. Sem perceber, você pode ter. Procure uma unidade de saúde. Esse é Joãozinho. Ele tem 10 anos. É admirado e elogiado por já trabalhar e ajudar em casa. Onde ele passa, todos falam: tão novo e já trabalhando? Que gracinha! E isso sempre lhe rende boas gorjetas. Mas espere, eu não acho isso bonito. E você? Ele podia estar estudando e brincando, mas ele está trabalhando. Mude seus conceitos. Trabalho infantil não é a melhor opção. Uma campanha do Ministério Público. Você viu minha filha? Desaparecidos. Qualquer informação ajuda. Faça valer sua cidadania. Conte com o Ministério Público de São Paulo.
Estamos de volta para o nosso segundo bloco do programa Diálogos de Justiça, uma parceria entre o IPAM, Instituto Paulista dos Magistrados, e a Universidade de Santo Amaro. Falávamos de juros no bloco passado, doutora. Fica interessante que, além do juro capitalizado, conforme a senhora colocou, existem também juros moratórios, comissão de permanência e correção monetária. A doutora poderia, numa explicação, falar sobre cada um desses elementos? O que nós temos que ter em mente é o seguinte: a partir do momento que você contratou, você está vinculado a esse contrato. Acho que isso parece meio óbvio. Não é? Ninguém te obriga a contratar. Você contratou, você está vinculado a isso. Você tem obrigação de arcar com as obrigações que você assumiu, certo? Você não cumpriu a sua obrigação. O problema começa aí. Enquanto você está cumprindo com as suas obrigações, está tudo bem. Cada parte tem que cumprir com as suas obrigações. A pessoa entregou o que ela se comprometeu a fazer. Você recebeu o seu carro, você recebeu o dinheiro, você recebeu o seu imóvel. Você tem que pagar. Você não pagou. Então, o que acontece? Aquele dinheiro tem um preço por esse dinheiro. Essa é que é a questão. Então, começamos com a correção monetária. Nós vivemos num país que tem inflação. Todo mundo sabe disso, né? Todo mês ali você vai. Você vai no mercado, você não paga pelo feijão, por exemplo, o mesmo preço todo mês, não é verdade? Isso é inflação. Então, a correção monetária é o quê? É o valor que se corrige pelo preço das coisas. Quer dizer, só uma reposição, então, da moeda para ela voltar a ter o mesmo poder valor. Aquisitivo, né? Não é propriamente uma remuneração. Exatamente. Então, a correção monetária, de certa forma, você não está pagando nada por aquele dinheiro que você recebeu. Simplesmente realinhando aquele valor. Exatamente. A pessoa não recebe nada por isso. Os juros, não. Os juros, você está pagando alguma coisa por ter recebido aquele dinheiro. Tá, esse é o juro que já está lá embutido, no contrato. O juro moratório é o que? É pela mora. É pela demora no pagamento. Então, se você não atrasou, você não vai pagar juro moratório. Já o juro remuneratório, não. Tá. Porque você está remunerando aquele dinheiro que que ficou com você. Por quê? Porque a pessoa poderia estar trabalhando com aquele dinheiro. Aquela parcela de juro remuneratório, ela ficaria congelada ali, acresceria-se mais o moratório. Exatamente. A questão da comissão de permanência já é uma questão um pouco mais delicada e, né, que gera um pouco mais de discussão. Porque a comissão de permanência, o próprio nome diz, seria um valor que seria pago pela permanência do dinheiro com a pessoa. Então, a comissão de permanência ela não poderia ser cumulada com outros valores. Com esses valores, né, da correção monetária. Então, já há alguma jurisprudência no sentido de que ou o banco, por exemplo, cobra a comissão de permanência ou ele cobra esses outros encargos. Então, é isso que muitas vezes se entra com a ação, exatamente para afastar a comissão de permanência. Além do juro moratório, a inadimplência tem mais consequências? Sim, vai ter esse juro moratório e vai ter, em alguns casos, a comissão de permanência. Tá. E caso não pode tenha... acumular com a perda do bem também. Sim, a perda do bem é o principal. E o que o consumidor, às vezes, não tem muito claro, no caso do carro, é que ele pode perder o bem e ainda ter que pagar. Outro dia eu estava ouvindo no rádio um anúncio, bem assim, se você financiou seu carro, você está pagando juros absurdos, extorsivos, você pode rever o valor dessa prestação. É assim com essa facilidade que se revê o valor da prestação? Não. Não, porque você concordou em pagar essa prestação. O que você tem que entender, você que financiou um bem, é que você não contratou com o banco o carro. O que você contrata com o banco é um empréstimo de valor. É isso que tem que ter em mente. É o dinheiro, carro, né? É o dinheiro. O carro você contratou com a concessionária, né? Com a loja. Com o banco você contratou um empréstimo de valor. O banco te emprestou o dinheiro e com esse dinheiro você comprou o carro. É um contrato que a gente chama de acessório. O banco não te vendeu o carro. Então o banco te emprestou o dinheiro e com esse dinheiro você foi lá e escolheu o bem. É que como as pessoas compram o carro e já fazem o financiamento ali na mesma loja, fica a sensação de que é tudo junto. Mas não é. Na verdade, o banco te vendeu o dinheiro. Exatamente. E aí o que acontece? Você não conseguiu pagar o carro. Você vai ter que devolver o carro.
Mas o que o banco tem a ver com isso? Nada. O banco que recebeu o dinheiro com os juros que você contratou. Então, você devolve o carro e ainda tem a dívida do dinheiro. Então, o que é o ideal? Você não está conseguindo pagar? Entra com uma ação de consignação em pagamento. Deposita, né, as parcelas e tenta resolver. Devolve o bem logo, se você não está conseguindo pagar. Não deixa aquilo acumular, porque senão vira uma bola de neve. Falando na perda do bem, existe alguma saída para evitar a perda do bem? Sim. Você consignar em pagamento, você ir A depositando. consignatória já seria uma Sim, forma de... porque, de certa forma, você demonstra uma boa fé. Olha, eu estou tentando Exato. resolver a situação. Eu estou pagando o que eu posso e estou tentando resolver. Eu pago o quanto eu acho que eu devo e, a partir daí, Agora, é vou preciso que tentar se diga resolver. que se você pagar o que não é o suficiente, embora Você vai você perder. ache que você deve aquilo, você vai perder o bem de qualquer forma. Então, Não tenha dúvida. Não tem, porque, na verdade, está contratado, né? Agora, por outro lado, na devolução do bem, tá? O consumidor ele teria algum direito de receber alguma coisa de volta, devolvendo o bem? Eu vou pedir para a doutora responder no próximo bloco, que nós já estamos encerrando o nosso segundo bloco. Para o terceiro bloco, então, abriremos exatamente com essa questão. Fique conosco, voltaremos dentro de instantes. Você tem mais de 45 anos? Faça o teste da hepatite C. Você que também é gestante, já fez o teste de hepatite B no pré-natal? Então faça o teste e vacine-se. Fez sexo sem camisinha? Fez tatuagem ou colocou piercing? Compartilhou seringa ou alicates de unha? Faça o teste da hepatite B e tome as 3 doses da vacina para ficar imune. Hepatites. Sem perceber, você pode ter. Procure uma unidade de saúde. Esse é Joãozinho. Ele tem 10 anos. É admirado e elogiado por já trabalhar e ajudar em casa. Onde ele passa, todos falam: tão novo e já trabalhando? Que gracinha! E isso sempre lhe rende boas gorjetas. Mas espere, eu não acho isso bonito. E você? Ele podia estar estudando e brincando, mas ele está trabalhando. Mude seus conceitos. Trabalho infantil não é a melhor opção. Uma campanha do Ministério Público. Você viu minha filha? Ana! Desaparecidos. Qualquer informação ajuda. Faça valer sua cidadania. Conte com o Ministério Público de São Paulo. Não se engane. Tem coisas que seu filho não está preparado para ver. Confira sempre a classificação indicativa. Ministério da Justiça. Governo Federal. Estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco do programa Diálogos de Justiça. Um oferecimento do IPAM, Instituto Paulista dos Magistrados, e da Unisa, Universidade de Santo Amaro. Hoje conosco a doutora Carolina Nabarro, falando sobre contratos de financiamento. No bloco anterior, doutora, ficou no ar
a seguinte questão. Na devolução do bem pelo consumidor, ele teria algo a receber? Ele teria algum valor a ser ressarcido? Olha, é muito difícil que ele receba, porque o bem tende a desvalorizar e a dívida tende a aumentar, porque tem os juros, né? Tem toda a questão da valorização da dívida em detrimento à desvalorização do bem. Se, além de tudo, ele, por exemplo, contratou um leasing em que o tipo de contrato é vamos dizer assim, é como se ele estivesse alugando um bem que no final ele tem uma opção de compra, como ele está pagando o aluguel do bem, ele nunca vai receber nada em troca. O que é o ideal, então? Que se pense muito bem antes de entrar nesse tipo de financiamento para se comprar um bem dentro do seu bolso. Essa é a melhor opção. Não tem milagre. Nesse caso que a senhora falou, por exemplo, do leasing, ele paga, normalmente nesses contratos, tem uma previsão que a pessoa já paga um valor, que a gente fala residual garantido, que seria para assegurar a compra do bem no final, né? Então, no final, ele não teria que desembolsar nada e ele ficaria com o bem definitivamente. Esse valor, tem como ele receber de volta? Sim. Há uma jurisprudência forte no sentido de que ele pode receber esse valor. Tem muitas ações nesse sentido. Esse valor ele pode receber. Mas isso vai depender, por exemplo, do banco vender o bem e quitar o financiamento e daí receber esse valor. Quer dizer, também não é uma garantia de que vai receber, né? Geralmente, quando se contrata um financiamento, o agente financeiro, o banco lá, a instituição, enfim, ela sempre agrega alguma coisa a esse contrato. Então, é um seguro, é um título de capitalização, enfim, vem sempre ali um plus juntamente com esse contrato. Isso é legal, doutora? Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele proíbe o que a gente chama de venda casada. Eu entendo, meu entendimento é de que nesses casos nós até poderíamos considerar isso uma venda casada. Se isso ficar como você é obrigado a comprar o seguro, pode ser considerado como uma venda casada. Mas é delicado isso, porque muitas vezes isso agrega um valor ao produto, né? Você comprar um veículo e você ter um seguro que vai ter um desconto, que pode ser mais barato, isso é um benefício para o consumidor. Então, nesse caso, não é que ele é obrigado, mas é um benefício para ele já comprar aquele seguro. Mas também é um custo, né? Então, isso tudo tem que ser analisado caso a caso. O direito, a beleza do direito é essa. Sem dúvida. Você tem que analisar cada caso, para isso que existem os juízes. Na mesma esteira, geralmente encontra-se lá também um número de taxas, às vezes até excessivo. Taxa de abertura, taxa de crédito, taxa de análise, de comissão, né? Enfim, taxa de tudo quanto é jeito lá. Essas taxas, elas são legais? Existe uma previsão para algumas delas ou também cairia nesse mesmo contexto da venda casada? Então, houve uma discussão muito grande a esse respeito. O Superior Tribunal de Justiça foi instado a se manifestar sobre isso, inclusive pelo Instituto de Defesa do Consumidor, e ele entendeu que, por uma vez, essa taxa pode ser cobrada. Essa taxa de abertura, né, de cadastro, que pode sim, porque o banco teria um custo, vamos dizer assim, para que cadastrasse esse consumidor. O IDEC, inclusive, questionou naqueles casos em que a pessoa já teria um cadastro com o banco. Vamos supor, eu já sou cliente de um banco e quero fazer um financiamento com esse mesmo banco. Ainda assim, poderia sim haver essa cobrança. Cadastro. Ainda assim, chovem ações tentando tirar essas taxas. E existe algum limite para essas taxas? Porque, assim, quanto que o banco pode cobrar de taxa de cadastro, por exemplo? Então, não foi fixado um limite. Aí vai no bom senso, né? Cada juiz teria que analisar no caso concreto. Porque há desde taxas de R$30 até taxas de R$1.500. Então, uma taxa de R$1.500 não tem sentido. Questionável, né? E essas taxas têm que estar expressas no contrato. Sim. A pessoa precisa saber que ela está pagando isso. Esse é o requisito. Tem que estar aquilo que eu falei, tem que estar ali, tem que ter um quadrinho com tudo expresso. Exatamente quanto a pessoa tem que cobrar, né? Tem que pagar por isso. A pessoa não pode ter uma surpresa. Ali no fim do mês, quanto eu vou pagar? Então, você, consumidor, a hora que você for fazer um financiamento, exige o contrato. Porque o que acontece muito é isso, a pessoa entra com a ação para pedir o contrato. Nem o contrato tem, ela não tem o contrato. Como você faz um contrato e você não tem só o carnê? Você tem que ter uma cópia do seu contrato. Para saber exatamente o que contratou, né? A senhora havia dito no primeiro bloco sobre a possibilidade da revisão do contrato de financiamento. Qual é a via adequada para essa revisão? Seria uma ação revisional. Uma ação revisional. E aí é aquilo que eu disse, o ideal é o quê? Que você deposite o valor que você entende
que você deve, só que você não pode entrar com uma ação revisional quando você já está devendo. O ideal é o quê? Você não vai conseguir pagar, você está com algum problema, já entra com a ação. Se antecipa, Antes, entra com a ação. Porque depois já está com 3, 4 parcelas, já tem uma busca e apreensão, né, já tem uma reintegração de posse, não cabe mais essa ação revisional, você já é devedor. A senhora falou de busca e apreensão, o que seria exatamente isso? Essa ação de busca e apreensão é aquela ação que o banco, enfim, né, o seu credor vai entrar contra você quando você já está devendo, já está em mora e vai perder o seu bem. Então ele vai lá apreender o bem, na verdade. Sim, na verdade você já está a um passo de perder o bem, porque você já está devendo 1, 2, 3 prestações. E hoje em dia basta uma prestação para que ele já entre em ação. Depois ainda tem todo o custo desse processo também. Sim. Aí você vai ter que pagar advogado, vai ter que pagar o processo, vai ficar sem o bem e vai ficar devendo as prestações. E mais a sucumbência do advogado, que são 10% pelo menos. Sem dúvida. Estamos chegando ao final do nosso Diálogos de Justiça. Hoje abordamos o tema contratos de financiamento com a doutora Carolina Nabarro. Eu gostaria de agradecer a presença da doutora Herta, vice-presidente do IPAM, por mais essa jornada de trabalho. Agradeço a doutora Carolina pela disposição dela de estar aqui doutora Carolina hoje. Também, uma entrevista muito profícua, muito proveitosa. Agradeço a sua presença, doutora. Eu que agradeço. O nosso programa está aberto para um retorno da senhora. Muito obrigada. Continue com a nossa programação, fique conosco e até o próximo Diálogos de Justiça. Até lá.